Tudo certo, Virgínia? Sim, seu Homero. Então, meus irmãos, vamos nos conectar com a espiritualidade e nos harmonizar. Agradecemos aos espíritos encarnados e desencarnados e aos guias de luz aqui presentes para nos orientar nesse estudo da doutrina espírita. Senhor, elevamos nossas preces nesse momento em favor das pessoas que estão sofrendo com calamidades e estão reconstruindo suas vidas. Pai amado, te rogamos, ampara, dai luz, força, fé e coragem para suportarem essas provações. E que esse estudo de hoje nos faça pensar e traga clareza da nossa vida e do plano espiritual. E que o Mestre Jesus esteja sempre presente em nossos corações, nos envolvendo com sua luz e seu amor. E assim, pedimos licença para iniciar o estudo desta noite. E que assim seja. Que assim seja, pessoal. Então vamos lá para o próximo capítulo, capítulo 12, tá certo? Então tá. Uma excursão de adestramento. Passo a palavra então para o Homero. Vamos lá, Homero, amigo. Ok. Eu convido a Nadir. Pode ser, Nadir? Antes da Nadir ler, ela já vai se ajeitando, ele se organizando, só fazer um aviso. Aqueles que quiserem falar, não precisa levantar a mão, só abre o microfone e sai falando. Eu quero falar, tem uma dúvida, tem uma colocação, uma contribuição. Fiquem à vontade, porque, assim, é uma coisa muito importante. Aqui, nem sempre é para ter dúvidas. Porque senão dá a entender que nós somos chabichões e que tem que responder tudo. Não, não é isso. Porque nós também aqui do estudo, vocês do estudo, como eu, todos nós, também vimos algumas coisas interessantes, sabemos algumas coisas, e a gente pode fazer a colocação, eu me lembrei de uma situação, assim, quero colocar a partir desse ponto, claro, do ponto do livro, tá? Então fiquem à vontade. Quando não for fazer essa colocação, não for falar nada, uma contribuição, uma dúvida, aí desliguem o microfone, tá bom? Abraço. Vamos lá. Pode ser sim, seu Homero. Estão me ouvindo? Excursão de adestramento. Nosso orientador sediara-nos a tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Aqui, esclarecera-nos de início, nos sentiremos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança. Permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis, concernentes aos outros amigos nesta amorosa fundação.
Só uma paradinha aí, Nadir, só para pegar um ponto aqui, ó. Olha lá, isso aqui é um chamado para as nossas casas espíritas, tá? Ele diz assim, ó, o nosso orientador, né, deliberando, porém, que nossas atividades na Terra tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde, ó, aqui que está o chamado, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Tu vê a seriedade que nós devemos ter com aquilo que a gente acredita e defende. Nós devemos acreditar e defender daquilo que estamos fazendo. Aqui, esclareceram-nos de início. Nos sentiremos à vontade, a organização é campo propício, ó, aqui, ó, essa chamada aqui, ó. A organização é campo propício às melhores semeaduras. Então, onde tem, né, a organização bem delineada, os postulados espíritas, já que somos espíritas, né, então o nosso referencial é o Evangelho de Jesus. Mas na nossa casa a gente usa a Bíblia, tem algum problema? Não. Mas o nosso referencial é o Evangelho de Jesus. Então, os espíritos são, o Bezerra diz assim, aos espíritos espíritas. Por que ele fala isso aos espíritos espíritas nas orações dele? Prestem atenção nas orações que ele faz pelo Bezerra, pelo Divaldo. Porque nem todos os espíritos são espíritas. Então ele tá falando da comunidade dos espíritos espíritas, que tem Jesus, o novo Jesus. Não é mais aquele Cristo crucificado e que dá a prosperidade, da fé, da prosperidade, em que eu dou, e quanto mais eu dou, mais eu recebo no reino de Deus. Não é esse mais, esse Cristo para nós não existe mais. Aliás, ele nunca existiu, né? Então, uma casa, seja ela a nossa casa mental, o nosso centro espírita, se ele estiver bem alicerçado, assim como ele está dizendo aqui, ó, ele é refúgio para os bons espíritos. Para os bons espíritos. Porque as nossas casas espíritas são usadas pelo plano espiritual, porque a casa espírita continua o trabalho 24 horas. Mas não é o rótulo lá na frente que define o conteúdo, tá, gente? Então a gente pode ter o rótulo lá, ele é muito importante, mas se o nosso conteúdo interno não tiver comprometimento e compromisso com o Evangelho de Jesus, com a doutrina, a ciência que o Espiritismo traz, ele não tem refúgio, porque os espíritos se atraem por nós, pela verdade que nós professamos, né, embasada, né, nos postulados espíritas. Isso aqui é um chamativo, assim, só para fazer essa ênfase. Mas vamos lá, amigo. De fato, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, vasto celeiro de bênçãos. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta, de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos que penetravam o asilo com prévia autorização. Enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra, tivemos permissão para visitar as dependências. O padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, jovem colaboradora espiritual da casa, pusemos-nos em ação. Todos os compartimentos havia luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão do ideal. Chegados à sala das reuniões populares, nossa nova amiguinha explicou. Esta é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo.
receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita, em assembleias públicas. Somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Tentando intensificar a conversação esclarecedora dos... Imagina a extensão dos afazeres. Há suficiente pessoal na cooperação? Sim, respondeu. A legião dos colaboradores não é pequena. Somos levados a servir dia e noite, em turmas alternadas. Temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores do nosso plano que, por momentos, graves reflexões me afloraram ao cérebro. Tanta gente a contribuir, apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material? Estabelecia paralelo entre a Fundação de Adelaide e a Casa Transitória de Fabiano, notando singular diferença. Lá, os rigorosos serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certa quantidade de infelizes desencarnados, para os quais a caridade constituía a lâmpada acesa, indispensável à transformação interior. Aqui, porém, via somente criaturinhas tenras que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão, primeiras letras de bons conselhos. Valeria, assim, o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Mesmo assim, a delicada colaboradora, aprendendo-me as indagações íntimas, ponderou. Cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Valemo-nos da casa, venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo difusor de ideias salutares. A fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que de coisas transitórias. O diretor, o cooperador e o abrigado, recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz do mais alto. Satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. Entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados no setor de assistência, conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades e morreduras. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. A Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados, sob o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí, as concepções espirituais não se desenvolvem, canhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos. O trabalho, pois, na maioria dos casos,
circunscreve-se ao simples armazenamento de pão efêmero. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações, distribuindo valores educativos com a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam, quase sempre, mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra. Irene sorriu, fez ligeiro intervalo e continuou. Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos. Todos são respeitáveis, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Nos primórdios da obra cristã, não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do Espírito, Simão Pedro e os companheiros do apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, o venerando rabino, cujo intelecto desenvolvido encontrou o mestre. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus, através da sopa humilde ou do teto acolhedor, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados. Os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo no Espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo. O padre Hipólito aprovou benévolo. Sim, inegavelmente, precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Dentro do nosso esforço, prosseguiu Irene com lhaneza. O imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Urge, no entanto, compreender que, para a obtenção dos desiderados, é imprescindível fazer alguma coisa, onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para testar a superioridade das ideias. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe. Como vem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta, sem aquela, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, compreendendo-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã das obras sem fé.
Continuou Irene em sua brilhante argumentação, ensinando-nos. Quer descansar um pouquinho? Pode ser. Eu convidaria o seu Roberto. Pode ser, seu Roberto? Pode ser, seu Homero. Mas, seu Homero, antes de eu iniciar a minha parte aqui na leitura, tem um trecho lido pela irmã anteriormente, Fica bom? que diz assim, a maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus por meio da sopa humilde ou do teto acolhedor. E existe até os nossos dias, vamos dizer, a prática dessa atividade. Aqui em Porto Alegre tem na Avenida Ipiranga, esquina com a Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, uma sociedade espírita que, no momento, eu peço desculpa, eu não lembro o nome, mas é conhecidíssima como a Sopa do Pobre. E na Ramiro parte superior, lá Ramiro Dávila. Roberto. é Camilo da casa Dávila? Dávila? É Ramiro Dávila. Tá. Casa espírita que tu está falando. Ramiro Dávila. Isso. Isso. E na parte superior da Avenida Ipiranga, eu acho que é na esquina da Zenha com a Ipiranga, eu acredito, é mais ou menos nessa altura. É o Dias Cruz. O Dias da Cruz. Então, É João Pessoa. Com a João Pessoa, tem irmãos que chegam à tardinha lá no Dias da Cruz, são recepcionados, eles tomam banho, trocam de roupa, tem uma refeição, que eu não sei especificar, depois, mais tarde, por volta de 9 horas, mais ou menos, 9h30, hora que está prestes a irem dormir, tem mais um chá com alguma coisa lá. De manhã, eles arrumam as camas, tomam um café e já começam, isso é um ritual diário, eles começam a descer a Avenida Ipiranga em direção a Getúlio Vargas. Então, para ver que aquilo que na época de Simão Pedro se fazia, né, o Espiritismo deu continuidade. Então, por isso que me achei importante mencionar essas duas casas. E outro aspecto aqui que me chamou a atenção aqui diz assim, sim, inegavelmente, precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Eu coloco aqui como a fé raciocinada. Era isso. Então, vamos à leitura. Continuou Irene em sua brilhante argumentação, ensinando-nos vivaz a ciência da fraternidade e do entendimento construtivo. Ouvindo-a, percebi, acima de toda preocupação individualista, que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. As casas de benemerência social, sobre as águas pesadas do pensamento humano, funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade, faminta de luz e necessitada de princípios renovadores. Passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque era a claridade positiva do Evangelho, que inundava agora a minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro. Aqui eu penso que, acho que eu vou ler mais um pouquinho. Cair à noite e continuávamos em companhia da estimada irmã que nos apresentava a instituição, comentando-lhe com oportunidade e sabedoria o salutar programa. Observemos os serviços espirituais que se preparavam ante a noite próxima. Aqui
eram cuidadosas preceptoras desencarnadas que reuniam as crianças nos momentos do sono físico, em ensinos benéficos. Acolá, eram benfeitores diversos a buscarem irmãos para experiências e dádivas preciosas nos círculos de nossa movimentação. Refundi minha apreciação inicial, enxergando mais uma vez, naquele instituto, abençoada escola de espiritualidade superior, pelo ensejo de semeadura divina que proporcionava aos missionários da luz. Decorrido longo tempo, já na noite fechada, o assistente Jerônimo convocou-nos ao serviço. Irene acompanhou-nos à Câmara de Adelaide, onde o nosso dirigente se encontrava em conversação com outros amigos. Foi breve nas determinações. Após ouvir a nova amiguinha, que se colocava à nossa disposição para qualquer concurso fraterno, recomendou a Luciana e a Irene trouxessem a irmã Albina, ao passo que o padre Hipólito e eu deveríamos conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante, aquele compartimento, de onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano, em excursão de aprendizado e adestramento. Ambos os grupos partimos em direção diversa. Utilizando a volitação com maestria, Hipólito interrogou-me bem-humorado. Já participara você de serviço igual ao de hoje? Confessei que não, rogando-lhe esclarecimento. É fácil, tornou. Os que se aproximam da desencarnação nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo, em ação quase mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem para rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação. Geralmente, estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Conservar-nos-emos nas extremidades, segurando-lhes as mãos e, impulsionados por nossa energia, volitarão conosco sem maiores impedimentos. Recebi a explicação com interesse. Em breve, penetrávamos a modesta residência de Dimas. Aliviado por injeção repousante, não encontramos dificuldade para subtraí-lo à atenção dos parentes. Notando-nos a presença, sondou-nos a disposição fraterna e perguntou: ó, meus irmãos, será hoje o fim? Como tenho suspirado pela libertação. Não, meu caro, acentuou Hipólito sorrindo. É preciso tolerar mais um pouco. O descanso, porém, não tardará muito. Venha conosco, não temos tempo a perder. O ex-sacerdote recomendou-me tomar a dianteira e, de mãos dadas os três, rumamos para o rio, em busca da moradia de Fábio. Não se registraram obstáculos e, em reduzidos instantes, tomamo-lo à nossa conta. O companheiro ligou-se prazeroso à pequenina caravana. Ia tomar o caminho do hospital, de modo a procurar o terceiro, quando Hipólito ponderou: não convém conduzir todos de uma vez. Cavalcante permanece em grave desequilíbrio, exigindo cooperação mais substancial. Em vista disso, buscá-lo-emos na segunda viagem. Lembrando os desvários, não tive recurso senão concordar. De regresso à Câmara de Adelaide, encontramos os demais à nossa espera. Irene e Luciana haviam trazido Albina para os trabalhos preparatórios. Sem perda de tempo,
demandamos a grande casa de saúde, em busca de Cavalcante. Hipólito adivinhara. O doente mostrava-se muito aflito. Bonifácio, ao lado dele, cooperava devotadamente conosco para desprendê-lo temporariamente do corpo oprimido. O enfermo, no entanto, se deixara tomar por horríveis impressões de medo, dificultando os nossos melhores esforços. Após trabalho ingente de magnetização do vago e, em seguida, a administração de certos agentes anestesiantes destinados a proporcionar-lhe brando sono, retiramo-lo do corpo, que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio. Em minutos rápidos, punhamos-nos de regresso. Com a aquiescência de Jerônimo, alguns amigos dos enfermos acompanhar-nos-iam à casa transitória. Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Os demais titubeavam enfraquecidos, baldos de noção clara do que ocorria. O assistente organizou a corrente magnética, tomando posição guiadora. Cada irmão encarnado localizava-se entre os 2 de nós outros, almas libertadas do plano físico, mais experimentadas no campo espiritual. De mãos entrelaçadas para permutar energias em assistência mútua, utilizamos intensivamente a volistação, ganhando alturas. Adelaide e Fábio, algo habituados aos desdobramentos, assumiram discreta atitude de observação e silêncio. Os outros, porém, comentavam o acontecimento em altos brados. Ó grande Deus! Exclamava Albino, rememorando passagens bíblicas. Estaremos nós no glorioso carro de Elias? Dai-me forças, ó Pai de misericórdia, expressava-se Cavalcante de alma opressa. Falta-me a confissão geral. Ainda não recebi o viático. Ó, não me deixeis enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal. Suas rogativas sensibilizavam os corações. Dimas, por sua vez, balbuciava exclamações ininteligíveis entre o ombro e a inquietude. Entre o assombro e a inquietude. Atravessada a região estratosférica, a ionosfera surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença por causa do fluxo intenso dos raios cósmicos em combinação com as emanações lunares. Espantado, Dimas perguntou em voz alta: que rio é esse? Ah, tenho medo. Não posso atravessá-lo. Não posso. O Senhor impulso magnético... Dê uma descansadinha. Pode ser. O senhor queria falar, fazer algum comentário àquela hora? Pode aproveitar. Não, eu deixo... Se eu conseguir retomar o assunto, aí eu interrompo. Obrigado, seu... O senhor quer descansar um pouquinho? Seu Homero. O senhor quer descansar? O senhor quer descansar? Pode ser. Eu convidaria a Simone, pode ser, Simone? Pode ser, seu Homero. Deixa eu só aumentar aqui o volume que está baixinho. O impulso magnético inicial, fornecido por Jerônimo, era, no entanto, excessivamente forte para sofrer solução de continuidade, ante tão débil resistência. E o grupo avançou sem recuos, até que, muito além, alcançamos o asilo de Fabiano,
onde a irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos. Congregávamos, todos nós, os componentes da missão socorrista, os enfermos e mais 6 amigos desses últimos, detentores de elevados conhecimentos. Em pequena sala, posta à nossa disposição, Gotuso, por gentileza, aplicou vigorosos recursos fluídicos em nossos tutelados, que os receberam como crianças incapacitadas de imediato julgamento, exceção de Adelaide e Fábio, que se mantinham cônscios do fenômeno. Em seguida, o prestimoso Jerônimo tomou a palavra e dirigiu-se a eles, comentando: Amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo grosseiro, posto agora... Gente, espera aí, que aumentou demais aqui. Posto agora à distância pelas necessidades do momento. Tentamos revigorar-vos o organismo espiritual, preparando-vos o desligamento definitivo, sem alarmes de dor alucinatória. Devo confessar-vos que, retomando o vaso físico, experimentareis natural piora de vossas sensações, agravando-se-vos a tortura, porque os remédios para a alma, na presente situação, intensificam os males da carne. Certificai-vos, portanto, de que as providências desta hora constituem ajuda efetiva à libertação. De retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada esta primeira excursão de adestramento, encontrareis mais tristeza no terreno da crosta, mais angústia nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a vossa mente, no processo das recordações instintivas, terá fixado, com maior ou menor intensidade, o contentamento sublime deste instante. Preparai-vos, pois, para vir até nós. Solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiai na proteção divina. Logo após, verificou-se breve intervalo, durante o qual permaneceríamos à vontade. O assistente fora rápido nas explicações, esclarecendo-nos que condensava os assuntos em curtas sentenças, atendendo à incapacidade mental dos beneficiários. Impotentes ainda para penetrar o sentido das longas dissertações. Com efeito, os companheiros recebiam parcialmente o alentador aviso. Eram atingidos pelo socorro magnético positivo, mas as ideias que faziam do acontecimento eram muito diversas entre si. Cavalcante, com a expressão ingênua de um menino, chamou-me em particular, indagando se estávamos no paraíso. Sentia-se aliviado, feliz. Alegria enorme. Simone, deixa eu só perguntar alguma coisa ali para o Fabiano, que me passou ali. Já estava me passando. Ô, Fabiano, esses mesmos que estão ali são aqueles que estavam outrora lá, né? Na cama que eles foram visitar, não era? Na outra leitura. Isso, exatamente. E agora eles estão sendo trabalhados para a morte? É isso? E isso acontece com todos? O que eu entendi é que eles estão fazendo um fortalecimento do corpo espiritual, por isso saiu para fora e aí deixou de sofrer o peso, porque ele diz agora tu vai voltar e vai sentir o peso de novo, né? Sim. E que ele não tivesse aquela bem, assim, para que não sofresse tanto. Mas é como se fosse quase como um exercício, assim, como a gente faz durante o sono. Entendeu? Tá. E o sono é um exercício de desligamento. E isso acontece com todas as pessoas ou eles em particular? Não tem regra. Não existe nenhuma regra para todo mundo. A única regra que existe para todo mundo, como lei, é a reencarnação e a morte. São dois princípios assim. É a fatalidade, que os espíritos falam lá no livro dos Espíritos por Kardec, quando ele pergunta se existe fatalidade.
ele diz que é a reencarnação e a morte. Porque não tem como. Entendeu? É fatal, assim, tem que ter esse momento. Fabiano, cada caso é um caso. Exato. Neste caso aqui, inclusive ele está citando o Dimas, ele é um caso do Dimas, né? Para a experiência do Dimas. Do Dimas. Sim. Tá, daí eu entendi, sim. Agora, ele eu só pensei assim que, de repente, esse acolhimento, alguns espíritos que são bons, que, por exemplo, fizeram seu papel aqui, né? Eles são ajudados neste momento, né? Claro que todos os irmãos são, né? Tanto os mais ruins como os menos ruins, né? Mas eu penso assim que tem, eu acho, algum mérito nessas questões, né? Sim. Méritos, né, Fabiano? Isso aí. Perfeito. No capítulo anterior, eles comentam, né, que as pessoas que se destacam na obra, né, no desenvolvimento da obra de Jesus, elas acabam merecendo uma consideração maior daqueles que são os que comandam a obra. Eu estava relendo hoje. Sim, eles falam lá na outra parte isso. Por isso que eu pensei, eu digo, eles têm algum mérito, né, nessas questões, né? E apesar deles não serem espíritas, e dois ali a gente sabe que são, mas os outros já são de outros segmentos religiosos, né? Eles não têm a compreensão. Por exemplo, assim, ó, quando ele vai fazer a desencarnação mesmo do Dimas, tem uma fala do instrutor que ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim, tem uma fala pequena, ele diz assim, Dimas viveu uma vida de muito sacrifício desde a infância. Olha só, não tem nada que ver com o trabalho espírita. Então, o que acontece? É levado em conta também o gênero de vida que tu viveu, as situações que tu viveu. Isso tudo é levado. Porque o plano espiritual, se existe uma das questões que é a base da doutrina espírita, é a justiça. Então, a justiça, ela não pode, por exemplo, digamos assim, avaliar o posicionamento. Vamos dizer, duas pessoas têm o mesmo posicionamento na vida. Pronto. O que se avalia nesse posicionamento? O cobertor que cada uma tinha, o frio conforme o cobertor. Então, tu não dá para avaliar, por exemplo, uma pessoa que estava debaixo, por exemplo, os dois indivíduos vão lá e roubam um alimento para eles comer. Vamos avaliar os dois casos. Pega um que está na rua morrendo de fome e o outro que está dentro de casa. Tu pode dar a mesma sentença para essas duas ações? Então, vocês percebem, eu estou dando um exemplo bem rude, assim, bem xoxa, vamos dizer a expressão. Então, assim, tu tem duas pessoas, né? Uma, em tese, não precisa, e a outra fez pelas circunstâncias que se rodeiam, que levam a pessoa a ter que cometer aquilo. Se justifica em ambas as partes? Nunca. Mas a gente sempre avalia todas as circunstâncias que medem a situação. E o Dimas, ele foi avaliado também. Quando eles vão desencarnar isso, quando aí o padre lá pergunta, né? O que Dimas, né? Ele teve tantos méritos? Sim, Dimas teve uma existência de uma criança muito sofrida, passou por muita dificuldade, conquistou as coisas com muito... Não dá, gente, para avaliar uma pessoa que tem tudo nas mãos, assim, tem tudo muito fácil, assim. Então, a grande vida, ela não avalia apenas o espírita pelo trabalho espírita, o cristão por ser cristão, mas por toda a sua trajetória de vida. Isso é muito importante, assim, durante as circunstâncias. Mas não fez. Quais as circunstâncias favoreceram? Favoreceu o meio, alguém bloqueou ele, não fez, porque quantas pessoas fazem frente, barram os outros de fazer as coisas? Só para já te passar a palavra, tem uma parte do Evangelho, dos trabalhadores da última hora, e tem um trecho lá da mensagem do Espírito, que eu não me lembro agora, e ele diz assim, eram laboriosos, só faltava o labor. Então a gente tem que entender a mensagem, né? Ele vai dizer que já eram trabalhadores, só não fizeram porque faltou o trabalho. Porque tem pessoas, gente, que elas vão fazer as coisas e não deixam ninguém mais fazer.
E aí, o que acontece? Ele era laborioso, só faltava-lhe o labor. Então, ele não houve o meio, mas ainda assim ele vai ganhar o seu fruto, ele só não fez pela falta de oportunidade. Mas a Mabi queria falar, né? Não era eu, tu estava conversando, até o exemplo que tu deu ali, né, do crime e tal, das circunstâncias, eu me lembrei daquele livro do irmão X, o Voltei, quando eles estão sendo conduzidos ao mundo espiritual, que eles estão numa corrente magnética, eles vão passar por uma zona trevosa, e eles têm que atravessar a ponte, e aí começam a gritar assassino, assassino, e eles meio que se desequilibram, e um deles realmente tinha sido, né, tinha cometido um homicídio quando era mais jovem, mas ele conseguiu, assim, dar uma virada tão grande durante a sua vida que mereceu todo o carinho e o amparo da espiritualidade depois, né? Ele diz, não, isso tu vai resolver depois, mas agora segue confiante. Eu achei muito bonito isso. Porque a gente ainda tende a condenar, né, assim. E eles analisam todas essas circunstâncias, como tu estava falando. Tem uma página aí da parábola de Jesus, que quando ele manda perdoar, né? Perdão se inicia com nós e se estende ao próximo. Perdoai-vos para que não sejais entregue ao juiz. Quem é o juiz? Esses espíritos. Então, quando tu perdoa e te propõe a reformular aquilo, tu tem uma proteção. Tu vai ter uma proteção porque tu já está aberto, não é proteção de mérito, mas tu está aberto ao seu refazimento. Então, tu não tem que ser julgado em outro lugar. Agora, quando tu te mantém nessa onda vibratória, tu tem que ir para esses lugares, porque lá tem tribunais nesses lugares. Então, assim, perdoai-vos hoje, porque senão serás entregue ao juiz. E o juiz te entregará. Aí ele vai. E isso aí Jesus está desenhando o panorama das trevas, do plano espiritual inferior. Uhum. Continua? Sim. Então tá. Vou ler de novo aqui esse pedacinho. Cavalcante, com a expressão ingênua de um menino, chamou-me em particular, indagando se estávamos no paraíso. Sentia-se aliviado, feliz. Alegria enorme banhava-lhe o coração. E contente, reconfortado, acentuava. Será aqui o céu? Não consegui fazer-lhe sentir o contrário. Albina lembrava cenas bíblicas, em suas interpretações literais do texto sagrado. Depois de observar o nevoeiro exterior, circunspecta, perguntou a Luciana se aquela era a casa do Senhor, mencionada no capítulo 8º do primeiro livro dos Reis, em vista da nuvem de matéria densa que cercava a paisagem. Dentre os espiritistas, Adelaide e Fábio entregavam-se à reserva feliz da oração, mas Dimas, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, abeirou-se curioso do padre Hipólito e inquiriu se a zona representava alguma dependência venturosa de Marte. O ex-sacerdote esboçou largo sorriso e respondeu complacente. Não, meu amigo, isto aqui ainda é a Terra mesmo. Estamos muito longe dos outros planetas. Trocamos inteligente olhar, que traduzia bom humor. Antes de nossas considerações, talvez desnecessárias, Jerônimo interveio, acrescentando: o plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. A transformação compulsória, pelo decesso, reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Urge considerar a necessidade da medida, isto é, da gradação. E fitando-nos mais agudamente, prosseguiu. Há, contudo, observação valiosa a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. Ó, aqui é um chamado, tá? Não é
a rotulagem externa que nos define. Não é porque na latinha, que nem diz o meu sobrinho, tipo, bem, ele diz assim para a irmã dele, vem comer o pão com atum. Aí o meu cunhado disse assim, que atum é sardinha, meu filho. Aí, mais ou menos assim, sabe? Então, é um tom assim para nós descontrair, mas é exatamente isso. A gente não pode achar que o nome da casa espírita é uma segurança. A segurança está em nós. Só voltando aqui, ó, em cima, eu vou justificar em azul ali onde a Simone deu. Isso aqui é muito importante. Aqui tem uma mensagem atrás dessa mensagem. Quando ele fala para que a gente possa ter assim, o panorama da verdade maior, não é uma coisa assim, muito fácil. Você tem que ir gradando degrau por degrau para que se abra os horizontes. Se essa verdade ela vem com muita força, ela ofusca e não ilumina. Diz o Evangelho que a verdade é como um sol, ele tem que vir vagarosamente para nós, porque senão a luz demais, ao invés de iluminar, ela ofusca. Se a gente tentar olhar para o sol como uma máxima da verdade, a gente se ofusca. Então é melhor ficar nas gradações dele, daquilo que ele reflete, para que a gente possa degustar ele. Então, o plano imprescindível da mente agrava as imagens, tá? De preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. Ó, a transformação compulsória pelo decesso reintegrará a criatura no patrimônio das suas faculdades superiores. Aos poucos, essas faculdades a gente vai se reintegrando para os patamares superiores. Mas ele vai dizer assim, ó, o trabalho, porém, não pode ser brusco. A gente tem que ir graduando devagarzinho. Faço um entendimento hoje, e aí dou um salto, vou para um outro entendimento. Por isso o estudo ele é sempre sistêmico. Começa do simples, básico, e vai para o complexo e profundo, né? Sobre pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Urge considerar a necessidade da medida, isto é, da gradação. Então, que é o gradiente, né? A gente vai... Por quê? Porque senão tu vai e fala uma coisa muito gigantesca, tu não chegou a lugar nenhum. Se antes tu não falou, tu não fez nada. Agora tu falou demais, tu continua não fazendo nada, porque derrubou muita informação. Então é necessário falar com simplicidade. Por exemplo, quando a gente for falar do Evangelho de Jesus para alguém, fala com simplicidade, do dia a dia daquela pessoa, trazendo a referência de Jesus para aquele momento daquela pessoa que ela vive. Por exemplo, eu vou para uma palestra e vou falar sobre perispírito. Isso é uma agressão, se eu não explicar. Se eu não explicar, é uma agressão, porque eu estou derrubando uma informação que o público desconhece. E se eles desconhecem, efeito nenhum vai fazer para aquela pessoa. Então eu não cheguei a lugar nenhum, porque a pessoa chegou ali sem informação. Eu fui com uma outra informação muito maior do que a desinformação. Ficou na mesma situação. Então é isso que ele está trazendo. Aí é um desastre. Aquilo que era para ser belo, bonito. A gente não pode confundir a tribuna com a sala de aula. Então o estudo com o atendimento fraterno. Então, a gente tem que ir respeitando esses ambientes para que a luz possa vir se propagando. Isso aí é uma forma de inteligência emocional que a gente vai adquirindo. Vocês percebem? Por isso que ele está trazendo essa ideia aqui, que ele estava assustado, já estou no céu, ainda não. Ainda não. Né? É só essa fala que eu gostaria de fazer. É justamente a sementeira do esforço próprio, nos serviços da sabedoria e do amor que frutifica, no instante oportuno, através de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei, que manda entregar as respostas do céu a cada um por suas obras. Todo lugar do universo, portanto, pode ser convertido em santuário de luz eterna, desde que a execução dos divinos desígnios seja a alegria de nossa própria vontade. Fim da colheita de preciosos ensinamentos, começamos a regressar, terminando assim a nossa feliz excursão. Devolvendo os enfermos aos leitos de origem,
Verificamos as impressões diferentes de cada um. Fábio demonstrava infinito conforto no campo íntimo. Cavalcante acordou no organismo de carne, pensando em recorrer à Eucaristia pela manhã. E Dimas, ao despertar, junto de nós, chamou a esposa e afirmou em voz fraca: "Oh, como foi maravilhoso o meu sonho de agora! Vi-me à beira de rio caudaloso e brilhante, que atravessei com o auxílio de benfeitores invisíveis, chegando em seguida à grande casa, cheia de luz." Pousou a descarnada mão na testa úmida e exclamou: "Ah, como desejaria lembrar-me de tudo! Tenho a impressão de que visitei um mundo feliz, recebendo ensinamentos de grande significação, mas a cabeça falha." A companheira tranquilizou-o, exortando-o a dormir. Realizara-se a primeira excursão de adestramento com os amigos que, dentro em breve, viriam ter conosco. Congregados de novo na abençoada instituição de Adelaide, deliberou Jerônimo nosso retorno à casa transitória de Fabiano, para descansar e servir em outros setores, toda vez que a oportunidade de trabalho útil nos bafejasse com a sua bênção. É isso aí, gente. Aqui é como é interessante, ok? Quando ele diz assim, ó, como foi maravilhoso meu sonho de agora. Vi-me à beira do rio. Aí ele está fazendo uma leitura daquilo que ele fez, né? E aí tem os acréscimos dele, porque ele não consegue, que atravessei com o auxílio de benfeitores, chegando em seguida a grande casa cheia de luz. O que acontece quando a gente volta, né, para o corpo físico? O cérebro físico, ele tem que trabalhar com simbologias de imagens ou informações. Ele sempre vai trabalhar com o conteúdo interno que ele adquiriu naquela existência, porque o espírito está no corpo. Então, ele vai trazer as impressões e o cérebro vai fazer o pareamento. O que é pareamento? Ele vai encontrar imagens que façam referência àquilo, e aí ele vai desenhar para ele, entendeu? Por isso que os sonhos, para nós, assim, é meio estranhos, porque quando chega no mundo da forma, da mente, eles precisam ganhar imagens. Mas nem tudo que nós vimos tem imagens no nosso mundo. Então ele vai buscar algo muito próximo, parecido. Entende? Eu passei por uma zona assim tão bela, o que eu poderia, o cérebro identificou? Um rio, ou um jardim, né? Depende do conteúdo interno de cada pessoa. Então por isso que a gente teve um livro, por exemplo, do André Luiz, eu não me recordo agora, que eu me lembro que uma das vozinhas levou a sua neta para um espiritual, queria orientar, ela estava indo por um caminho, né, desastroso, e aí ela, em dado momento, a avó disse assim para ela: "Minha filha, a vida é como uma grande serpente, ela pode te pegar num bote." Aí ela, quando retorna, então, para o corpo físico, o corpo tinha que dar imagem àquela mensagem, e aí mostrou para ela que uma cobra gigante vinha e mordia ela. E queria comê-la, entendeu? E vinha assim, tentava vários golpes, assim, para comer ela. Eu sonhei com uma cobra que me dava golpes, assim, mas não era a cobra em si. A avó queria dizer um sentido, uma simbologia da vida. Então ela fazia isso. E isso acontece conosco, né? Por isso a gente faz análise dos sonhos, procura fazer a interpretação dos sonhos para saber, né? Alguém, pessoal, gostaria de fazer alguma colocação? Já encerramos esse capítulo. Fabiano. Não briguem. Pode falar, seu Roberto. Não, querido. Primeiro as damas. Ai, Jesus. Amado, que lindo que ele é, gente. Não, Fabiano, eu queria... Depois os dados. Quando a gente, muitas vezes, está na mesa mediúnica, a gente vai a certos lugares e tu não consegue, muitas vezes, decifrar, porque acontece muito comigo.
eu não consigo decifrar muitas vezes aquilo que eu vi no momento, sabe? Até depois dos comentários, a gente fica comentando, né? E daí é aqueles relâmpagos de uma cidade que era azul, uma cidade azul, como assim, né? Tu dá cor, né? Porque tu acha que na tua visão era azul. Agora podia ser, sei lá, um dourado, né? E isso se intensifica muito na mente da gente, né, Fabiana? A gente traz isso no nosso mental e tu tenta botar uma figura, uma coisa que tu conheça, que tu já viu pelos teus olhos físicos, para identificar aquilo, para falar para as pessoas como é que é. E é bem interessante, né, Fabiana? Comenta. E é por isso que no final desses encontros da mediunidade a gente faz o que se chama de avaliação. Daí na avaliação o grupo vai tentando interpretar aquela mensagem, né? Para que se possa ter, olha, isso significa porque eu também vi a cena, e aí pode o outro ter visto uma outra coisa, daí dá uma intensidade melhor. Fecha, né, Fabiano? Daí, às vezes, uma comenta, eu vi, mas eu também vi assim. E daí, de outro ângulo. No total, a gente, quando vê a mesma coisa, todos viram a mesma coisa, sabe? E aí tem o símbolo, né? Ah, por que veio essa mensagem? Ah, não sei, esse símbolo pode significar para nós uma transformação, ou algo que se metamorfoseava ali naquele momento, ou seja, uma transformação, né? Porque ela só ganha o mundo das formas, mas a gente pode interpretar assim. Outra coisa que eu quero te perguntar, quando eu perguntei lá adiante para ti sobre o merecimento ou não merecimento, certa feita foi feito um comentário que tinha um rapaz e ele sofreu um acidente muito forte. E daí essa pessoa disse assim, ó, que veio eu não sei se é obsessores, não sei dizer o que ela queria dizer, né, no momento. Mas ela disse assim, não, eles não vão conseguir sugar as energias dele porque ele tem a proteção espiritual. Gostarias que tu falasse também. No caso do acidente, né, Cris? O acidente, ele não está te esperando. O acidente veio e sucumbiu, né, na hora. Ele morreu na hora. E isso acontece também, né? Sabe que quando tu começou a falar aquela questão, eu achei que tu ia entrar nesse assunto, da questão do desencarne. Eu ia. Porque tem isso, tá, gente? Essa proteção também ela é muito importante, assim, para alguns tipos de pessoas que estão se desligando, porque ao se desligar, o corpo também está liberando fluidos, né? Energias ali, que obsessores, muitas vezes, principalmente se a pessoa não tinha uma vida muito bem constituída, assim, no sentido de um esforço, né, de pureza, tá? A gente sempre tem que levar em conta isso, né, de ser santidade, mas de um esforço contínuo da sua melhoria, ele agrega amigos espirituais, assim, que vão lhe ajudar. Agora, assassinos, pessoas muito cruéis, eles são praticamente, assim, horrorizados por esses tipos de espíritos que vêm, assim, esperar eles até, né, lá para poder levar eles, assim, para esses tribunais e tudo mais. É terrível. E o corpo ali, eles acabam sendo, né, sugando essas energias mesmo. Por isso, eu vou indicar para vocês no livro, eu vou pegar aqui a capinha do livro, já vou mostrar. Agora. Esse livro, eu gostaria de indicar para vocês que vocês lessem. Ele é um livro extremamente necessário, tá? Ele é do autor Luiz Sérgio. Eu já havia indicado para vocês em um momento, e vou indicar ele de novo para vocês. Leiam esse livro, tá? Ele é importante. Driblando a dor? Não, peraí que eu vou mostrar aqui a capinha para vocês, peraí. Ele fala que nos velórios, nos enterros,
Na hora do adeus, então. Isso aí. Vou mostrar aqui para vocês olharem. Conseguem ver? É uma capa lindíssima, ó, do autor Luiz Sérgio. Do Luiz Sérgio. Ele é um livrinho grande. Esse livro ele vai mostrar para nós todos os tipos de desencarne, tá? No cemitério. Ele é todo feito dentro do cemitério. Assim, o Luiz Sérgio fez uma excursão dentro do cemitério. E aí ele, então, narra todos os tipos de morte. A morte do avarento, do assassino, a morte do cristão, a morte do bondoso, do cruel, desse. E ele vai descrevendo. E também ele vai dando uma dica de como é que nós devemos proceder dentro do... Porque morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Morre o corpo, mas não desencarnou ainda o espírito. Então, se a gente fica na volta ali, se queixando, pensando, e às vezes fazendo brincadeiras de mau gosto, ou aquilo outro, tudo isso reverbera lá no corpo reverbera lá na alma do espírito, que está ali ainda, muitas vezes desligado, ou até já saiu do corpo e está ali na volta das pessoas, muitas vezes não entendendo o que está acontecendo, e o plano espiritual está tentando acolher ele, amparar os parentes, mas ele não consegue ver exatamente porque não tem um ambiente também propício para ajudar. Então, o lugar do funeral é o lugar do adeus, é o lugar da oração, é o lugar dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. Porque o desencarne, o desencarnado ali, ele também está convidando nós a refletirmos sobre a vida. Você sabe, né, que o funeral ele tem esse objetivo também, porque ele está nos convidando, aquela pessoa que está partindo, a nós nos darmos o valor da existência. Assim. Às vezes eu sou convidado a falar, né, nos funerais, eu sempre primo para essa ideia assim, que o irmão que está ali, ele está nos convidando a refletir, a repensar. Ele nos convidou a fazer uma pausa na existência para nos olhar, para sair desse corre-corre, aonde eu não chego a lugar nenhum, diz Joana de Ângeles. Aonde eu corro para lugar nenhum. Aonde eu adquiro para não ter nada. Aonde eu quero correr para chegar em casa e não fazer nada. Então, é esse chamado, assim, sabe? Esse livro aqui é muito bom, gente. Ele é antigo, é de uma... Eu digo que é dos raiz. Raiz é quem começou o espiritismo há 30 anos atrás. Então, é dessa leva, assim, porque Luiz Sérgio nem é mais falado, né? Não sei se vocês sabem. Luiz Sérgio, assim, hoje não é comentado mais nos meios, assim, espíritas, né? Aqui é o nomezinho dele lá. Ó. E ele... poucos são conhecidos, só os antigos, eu digo raiz porque os espíritas antigos ainda sabem do que eu estou falando. É daquelas levas... O título da obra, Fabiano. Oi? Título da obra. Na hora do adeus. Ali, ó. Eu não tô Fabiano, uma pergunta bem rápida, que eu já ouvi alguma coisa sobre o assunto. Como funciona sobre a cremação? Dizem que tem um tempo, isso é verdade, não é? Não, é verdade, sim. É 72 horas, né? Sim. Mas isso até perante a lei também, não se pode cremar assim. Quando tem lá o ato fúnebre, aí fechou, o caixão desceu lá para baixo, não quer dizer que ele já desceu, já vai ser cremado, tá? Ele vai ficar ainda uma semana, às vezes, lá no crematório, porque tem que esperar um pouco, porque para as leis humanas, elas não consideram essa questão do espírito, tá? Eles estão falando, caso haja um processo judicial, haja não sei o que, tem que ter o material que é o corpo para poder tirar a amostra ali. Alguém entra, então tem um prazo, 72 horas, sei lá quanto, ou alguma coisa, vão investigar para ver se tem alguma questão de justiça com aquela pessoa que morreu. Tem vários fatores. Para o plano espiritual é o tempo que eles precisam para desligar o espírito também. Né? O espírito precisa ser desligado ali, naquele momento. Tá bom, obrigada. Por exemplo, eu vou citar um caso da minha irmã. Eu tive uma irmã minha que faleceu com 38 anos, há 10 anos atrás. Ela era tão apegada, gente, materialista, tão apegada, assim, ao último. Quando ela desencarnou, ela estava colada, assim, na minha mãe, né? E ela dentro da minha casa, eu vendo ela, agarrada nas pernas da minha mãe, e a minha mãe se queixando por mim com dor nas pernas. E ela só dizia que não queria ir embora, que queria ficar com a mãe, um desespero.
E só que assim, o meu cunhado, logo em seguida e ela estava muito apegada ainda. E ela estava assim, em processos horríveis, assim. E quando ela demorou muito para desligar. Quando ela faleceu, meu cunhado já ia cremar ela. E aí eu fiz o evangelho no lar, pedi para os benfeitores que auxiliassem, e aí ele desistiu. Ele disse, não vou cremar mais ela. Ele dormiu e quando acordou tinha desistido. Daí ele enterrou ela normal, velou ela normal, assim. Então, assim, para espíritos muito apegados, isso é um problema, né? Porque o espírito vai ser queimado? Não. Mas como ele está ligado nos fios ainda, porque ele ainda permanece, ele ainda está, ele não está, ele está pegado, ele sente, tá? Ele sente, sim, o processo da dor da cremação. Então é por isso que quando a pessoa vai solicitar, eu quero ser cremada, cuidem a modinha. Pensem bem no que pede, porque realmente eu estou querendo, estou preparado para isso. Eu vou doar os órgãos meus. Pensa bem no que está fazendo, entendeu? Porque depois nada é nosso, mas isso na teoria. Na palavra bonita, realmente nada é nosso. E será que realmente esse nada mesmo eu estou desapegado? Então a gente tem que ter cuidado assim, com os nossos. Realmente, se eu estou desapegado, né, em tudo, né? Deixar isso claro, mas estar consciente dos meus desejos que eu quero. Né? Fabiano, tu estás querendo dizer que comete-se um lapso, digamos, autorizar a cremação de uma pessoa que é extremamente materialista. Não é recomendado, no caso. Eu não recomendo. A pessoa materialista já está bem clara dizendo. Eu diria assim, olha, espera mais um pouco, né? Deixa mais um pouco, faz umas orações, vamos botar ela, fazer oração. Nós somos espíritas, a gente tem conhecimento. Então espera mais um pouco, vamos ver. Deixa ela um tempo mais, assim. Eu faria Fabiano, isso. E isso serve só para coisas materiais ou tipo, nós somos apegados a pessoas, por exemplo? Também. É horrível. A pessoa sempre nós somos. Nós vamos ser sempre. Porque a mãe vai ficar preocupada porque o filho vai ficar sozinho. Se não for o filho, vai ser a filha. Se não for a filha, vai ser o cachorro. Se não for a casa, vai ser a casa, vai ser os bens. Sempre vai ter um apego, entende? A gente tem um apego. Então, quando a gente está, assim, por vias de desencarnar, que não é aquela surpresa de um infarto, né? Coisa e tal. Aliás, a gente já tem que, na vida, repensar. Quando a gente estiver fazendo nossas coisas, a gente estiver muito apegado, a gente fazer essa pergunta, assim. E se eu me for amanhã, como é que fica? Né? Fazer essas perguntas são importantes, assim, porque daí elas nos instigam a pensar. Me fazem pensar um pouquinho, sabe? Eu conversei com um senhor, foi uma conversa bem difícil, tá? Foi um amigo que me convidou para conversar com essa pessoa e ele estava com câncer terminal. E ele estava consciente. Bem, câncer na vesícula, no baço ali, não me lembro. E ele já estava tomado de câncer, não tinha mais volta, era uma questão só de tempo. Assim, ele já estava tido para o pulmão, para o intestino, para o fígado, para o rim, já tinha ido para tudo. E aí ele gostaria de ouvir uma pessoa espírita para conversar. Daí ele queria fazer uma live, eu conversei com ele, eu perguntei assim, eu posso conversar contigo exatamente como um espírita? Posso. Tu tá assim disposto a conversar? Porque tu sabe que tu vai desencarnar, isso é óbvio. Sim, eu sei disso, é por isso que eu quero conversar. O que tu me aconselharia nesse momento? Pensar na tua esposa, nos teus filhos. Tu tem cartão, tu tem bens, tu tem dinheiro, tá guardado, então tu pensa neles. Tu deixa as tuas senhas para ela, tu deixa ela preparada, deixa teus filhos organizados. Por que, gente, isso é importante? Porque a pessoa ela vai para o mundo espiritual, ela vai levar tudo isso, ela cria um transtorno para quem fica e ela reflete isso lá no mundo espiritual, porque depois ela se arrepende dos problemas. Então, a morte, ele estava bem ciente, eu digo, se tu está ciente,
deixa tudo bem. Tu tem pessoas que tu não gosta, liga para essas pessoas, conversa um pouquinho, pede desculpa. Tu tem pessoas que tu odeia, né? Tu não consegue falar, então mentalmente te desliga, conversa, deixa uma mensagem. Não consegue falar, manda uma mensagem. Vai te desligando, assim, dessas coisas, assim, que tu vai... Você sabe que daí eu fui conversando assim com ele, porque ele me deu essa liberdade de falar. Aí disse assim, essa é a visão espírita? Essa é a visão espírita, meu amigo. Essa visão espírita, sim, de... Tu tem que resolver, mas é coisa material. É material, mas tu tem que resolver o material porque tu está no material. Tu está no corpo material. Então tem que deixar resolvido isso. Porque tu tem que imaginar que quem vai ficar é a tua esposa. Como é que ela vai se virar? Como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai ver as coisas? Como é que ela vai organizar a vida dela? Porque tem que pensar nos que ficam. E aí, depois, conversei com ele na segunda, daí no sábado seguinte ele foi internado, no domingo ele faleceu, desencarnou. Daí ela me contou, depois ela me ligou, ela disse que ele fez exatamente o que a gente tinha conversado. Ele foi no banco, passou as coisas para ela, passou o direito dela mexer, botou os documentos da casa tudo em dia para os filhos, para ela. Ele fez tudo assim. E fez assim, que bom, é isso aí que tem que ser feito. Porque senão a gente vai e leva tudo. Leva tudo que eu digo tudo aquilo que podia ser sanado aqui, não sana lá. Então a gente tem que pensar nas pessoas que ficam, deixar elas avisadas com bem assim, sabe? Isso, eu estou falando da coisa material, mas tem a coisa espiritual também. Ora por mim, né? Pensa, então a gente preparar, fazer isso é um novo momento que a gente vai viver no mundo da transição, no mundo do regenerado. Entende? A gente tem que ir pensando, sempre se organizando, pensando como é que vai ser, como é que vai ficar, para não pegar as coisas sempre de surpresa que causam trabalho para as pessoas. E aí eu me lembro que eu havia dito para ele assim, ó, e o que eu devo te fazer quando eu sentir que eu estiver desencarnando? Chama por Jesus. Só ele pode te ajudar, chama só por ele. Chama do teu jeito. E aí depois eu disse assim para ele, aí quando tu estiver no mundo espiritual, que tu estiver lá, lembra de mim. Mas aí tu não precisa vir aqui, tá? Só lembra. Eu disse pra ele, eu disse brincando, né? Ele sorriu. E eu tenho certeza que em algum momento ele deve ter pensado agora, assim, ó, ele tinha razão. Não é porque o Fabiano... Não. Porque lá agora ele deve estar percebendo que a família se reorganizou para continuar a existência, que logo sairão dela, mas eles estão no mundo físico. Então ele deve ter pensado pensa em quanto alívio ele causou para essas pessoas que não está refletindo nele lá no mundo espiritual, né? Que não está refletindo nele. Por que não está refletindo? Porque muitos depois desencarnam e dizem, mas minha família está precisando de mim. Lembrem do Jerônimo e do Camilo? Eu quero voltar para a minha casa, eu quero ver a minha Margaridinha. Mas vai ver quem? Que Margaridinha que ele vai ver? Se ele largou a família, abandonou a família e deixou a própria sorte ao cometer o seu próprio suicídio. Entende? Então não vai encontrar. E os espíritos disseram assim, tem certeza que queres voltar? Não volta. Não, mas eu quero voltar. E aí chegou lá, não encontrou. Encontrou um desastre que havia deixado, né? Então a gente tem que ir vivendo como se fosse morrendo o tempo inteiro, né? E aí a gente deixa os patrimônios. Não estou falando só dos físicos, mas os patrimônios espirituais. Quando eu me for, tu faz isso, te cuida, faz essas questões, pensa naquilo que tanto eu fiz, usa as palavras, faz isso, faz aquilo, né? Não vai para esse caminho, essas orientações, assim. É o que a gente tem que fazer. A gente já tem que viver o mundo espiritual no corpo físico. Nós não precisamos morrer para viver o mundo espiritual. Fabiano, esse assunto que tu estás desenvolvendo aí, ele é importante, que eu tenho um problema seríssimo com essa mocinha que está nos acompanhando aí na aula, sabe? Já conversamos algumas vezes,
E me preocupa, porque eu disse para ela que eu entendo, nosso amor é muito grande mesmo, muito grande. Como pai, como, né, ela é o pai, ela é a filha, pela amizade que nós temos, né, pelas confidências, é uma amigona mesmo. Mas eu já falei para a Vanessa diversas vezes que uma hora dessas eu vou partir. Eu não sei, ninguém sabe, só Deus sabe, né? E que ela tem que aceitar esse fato como uma coisa extremamente natural, numa existência que tem duas coisas certas, que é quando nós nascemos, e a outra, depois de nascermos, a única coisa certa na nossa vida é desencarnar. E isso, às vezes as pessoas falam, olha, eu não temo a morte. Principalmente nesses últimos 6 anos, essa bendita dessa doutrina espírita nos ensina tanto, tanto, e inclusive a esse respeito, né? Então é importante as pessoas que nos cercam, e eu já falo isso com autoridade, porque já estou chegando quase nos 80, né? As pessoas entenderem que a participação delas nisso é justamente através da oração, de aceitarem essa situação como uma situação extremamente normal e nós ficarmos na expectativa de, na hora que for a vontade de Deus, nós nos reencontrarmos, né? Então, e uma das questões importantes aí, né, é a gente também não atrelar a desencarnação com a idade, porque a vida, a morte, né, a desencarnação, ela não tem compromisso com velhos. Que somos só um nós. pouquinho. Umas quantas vezes o senhor fala em velhinho pulando o muro e olha para mim? Eu não olhei para ti, eu olhei para Simone, que está do teu lado aqui. Umas quantas vezes no nossos encontros pessoais, né? E já vai, e com o rabinho do olho assim, tu olha para o meu lado, mas eu estou vendo, né? Mas é assim, eu estou falando em coisa que são tendências, né? Claro, a tendência é... Não, mas eu que estou o falando que em acontece? tendência. A doutrina espírita ela vai ensinando, né, que a qualquer momento é o momento que nós podemos partir, mas que a gente vai procurar, quando se tratar de coisas materiais, que a gente faça essa pergunta, né? E se eu deixar, eu sou tão apegado a esse celular, é meu, é teu, sabe que é teu. Mas e se eu deixar? Gabriel, quer falar? Eu queria falar uma coisa que, quando a mãe faleceu, né, isso aí que vocês estão falando, aconteceu comigo, né? A minha mãe, quando ela estava nos últimos momentos, assim, que ela viu, ela sentiu que ela estava na hora de partir, né? Mas ela estava lúcida ainda, né? Ela pegou, coisa que eu não sabia, né? Que ela tinha guardado dentro do guarda-roupa dela, enrolado num pano, ela tinha um dinheiro lá guardado, e eu não sabia disso aí, né? Eu não entrava no quarto dela, não abri o guarda-roupa dela, eu não, né? Nunca perguntei para ela, mas ela tinha um dinheiro guardado e eu não sabia, dentro do guarda-roupa. E era mais ou menos, era R$8.000, se não me engano, era R$8.000. E ela tinha esse dinheiro guardado. Ela pegou, né, e desenrolou aquele pano, ela estava sentada no sofá, eu vou te dar isso aqui, meu filho, isso aqui, tu deposita no banco. E esse dinheiro ela guardava, todo mês que ela recebia o salário dela, né, ela não gastava todo o dinheiro, ela guardava um pouco dentro do guarda-roupa, e eu não sabia que ela fazia isso aí. E ela pegou e deu esse dinheiro para mim, deu 5.000 para mim
depositar, né, na conta, porque ela sabia, né, que eu ia precisar do dinheiro para fazer o desencarne dela. E, né, ela teve essa consciência, pegou o dinheiro, me deu, e esses 3.000 é para ti, para tu fazer, né, que tu precisa aí botar uns aparelhos nos dentes, daí eu vou te dar isso aqui, é para ti. Mas os 5.000 tu bota na minha conta, no banco, ela já tinha 2.000 lá, né, aí ficou 7.000. E aí, realmente, eu precisaria do dinheiro, eu gastei para fazer o desencarne dela 5.000 e pouco, né. Então, eu ia precisar do dinheiro, e eu não tinha dinheiro. Na minha conta, eu não tinha. Mas ela tinha, e ela me deu, e graças a ela ter me dado, né, eu poderia, eu ia descobrir depois, de repente, né, mexendo lá nas roupas dela, claro, eu ia achar. Mas naquela hora eu precisaria de dinheiro, e eu não teria, né. E isso aí aconteceu, ela teve a consciência, me deu o dinheiro para mim, e não ocasionou problemas para mim, né, financeiramente. Eu não sabia o que ia fazer, eu teria que pedir emprestado, sei lá o que eu ia fazer. Né. Então é isso aí que eu queria dizer. Se acontece isso comigo atualmente, foi bem forte, porque eu ia cair dura quando ela me chamasse. Quando meu pai, enfim. Eu tenho esse problema ainda, eu preciso trabalhar muito isso em mim, muito mesmo. Talvez até pelo fato do meu pai ser meu melhor amigo, e, enfim, é uma relação muito forte, eu ainda preciso trabalhar muito, assim, isso. Quem sabe depois tu compra esse livro, Na Hora da Deus, ele é importante, assim, de fazendo uma leitura. Vou comprar sim. Obrigada pela dica. Tá bom, então. Tá lá, ó, que Eu pai, acho que o Homero... olha esse pai bobo, viu, Vanessa? Tu viu, Rosa? Aí como que eu faço? É complicado. Viu esse pai orgulhoso da filhota? Então eu passo para o seu Homero. Tudo certo, pessoal? Vamos passar para a Virgínia. Tá bom, Virgínia? Sim, seu Homero. Então vamos para a nossa oração de encerramento. Harmonizados que estamos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus. Agradecemos a Jesus e aos guias de luz que nos acompanharam neste profundo e fortalecedor estudo de hoje. Cada aula, uma nova oportunidade de aprendizado. E que possamos compreender a mensagem desse estudo de hoje para o nosso crescimento espiritual. Pai, obrigada por nos ensinar a sermos espíritos melhores, a cada dia, com novos conhecimentos. Agradecemos ainda a toda a espiritualidade aqui presente e que possamos sair daqui melhores do que chegamos, com mais fé e mais amor. E assim, pedimos licença para encerrar esse grandioso estudo da noite de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Ô, Fabiane.